Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração, tempo em que estamos falando a respeito da volta de Cristo, e isto com o objetivo de consolar o nosso coração, trazer alegria ao nosso coração e ajudar-nos a vivermos nestes tempos tão difíceis. Já há 2 domingos estamos falando sobre a volta de Cristo. O primeiro domingo nós explicamos o que significa este evento. E nós aprendemos que este evento será algo súbito, será algo visível e será um retorno corporal de Cristo. E isto vai acontecer e ele levará para si todos os cristãos, todos aqueles que creram nele, tanto os que estiverem vivos como aqueles que também já morreram. No segundo domingo falamos sobre as evidências. Domingo passado olhamos para vários textos do Novo Testamento e vimos que Jesus falou sobre a sua volta, os anjos falaram sobre a volta de Cristo, o apóstolo Paulo falou, o autor aos Hebreus falou, Pedro falou, João falou, enfim, do começo ao final do Novo Testamento, nós encontramos evidências da volta de Cristo. Hoje, o que nós queremos começar a falar é sobre a expectativa. Qual deve ser o comportamento nosso, dos que estão vivos e vivemos neste mundo? Qual é a maneira como nós devemos viver até a vinda do Senhor Jesus Cristo? E nós queremos então, ao olharmos para um determinado texto, perceber ou começarmos a perceber o que o Senhor quer de nós enquanto nós aguardamos a sua vinda. Mas antes de nós continuarmos, vamos ao desenho das crianças. As crianças que estão aí acompanhando podem pegar a folha e vamos desenhar. E o desenho de vocês hoje será o seguinte: lá no alto da folha, o céu, somente o céu com nuvens. Embaixo, de um lado da folha, vocês vão desenhar uma pessoa e esta pessoa vai estar olhando para baixo. Por quê? Porque lá embaixo, na altura do solo, vai ter uma plantinha começando a crescer, tá bom? Então, o céu com nuvens, uma pessoa olhando para uma plantinha que vai estar nascendo, que vai estar crescendo. Qual é a ilustração do desenho? O desenho quer mostrar que toda vez que a gente planta uma semente, a gente tem que ter paciência e esperar a árvore e a planta crescer para depois nós pegarmos os frutos que virão dali. Então, o desenho quer mostrar para nós que esta pessoa que está ali olhando a planta, ela precisa ter paciência. E é isto que nós queremos hoje comentar com os irmãos. A nossa expectativa para a volta de Cristo deve envolver termos paciência. Quem é que fala sobre isso? Livro de Tiago, capítulo 5, abra sua Bíblia para lá, e em Tiago, capítulo 5, nós vamos encontrar Tiago dando algumas recomendações aos seus leitores, e dentre essas recomendações, ele vai falar sobre esta paciência até o dia da volta de Cristo Jesus. Tiago, capítulo 5, a partir do verso de número 7. Tiago 5, a partir do verso 7, nós encontramos o seguinte: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes ou bem-aventurados os que suportam aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão.
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, fala ao nosso coração. Ajuda-nos a entendermos o recado que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Que possamos, ao olhar para este momento na história em que Tiago conversa com os seus leitores, incentivando-os a terem paciência até o momento do retorno de Cristo Jesus, que possamos, ao olhar para esse texto, entendermos aquilo que o Senhor também espera e deseja de cada um de nós até que o Senhor venha. Fale ao nosso coração, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando Tiago escreve a estas pessoas, ele está possivelmente escrevendo a judeus. Judeus, na sua maioria, pobres. E é muito interessante a maneira como ele começa o livro. Vai lá no primeiro capítulo e ele começa a falar com essas pessoas e ele então escreve as 12 tribos. Isso é interessante porque já na época em que ele escreve, as 12 tribos, de maneira real, elas não existiam mais, porque elas foram desfeitas, digamos assim, elas sumiram desde a época do exílio lá na Babilônia. Então, desde aquela época, as 12 tribos, como eram originalmente, elas foram desfeitas. Então, ao que parece, Tiago já tinha na sua mente falar das 12 tribos, mas pensando não na existência delas, porque elas já não existiam mais, mas olhando para o futuro, quando o Senhor reuniria todos de cada tribo para estar com ele para todo sempre. E veja que lá no capítulo 5, ele vai falar a respeito da volta de Cristo, que é exatamente este momento em que todos serão reunidos a ele. E aí então Tiago começa o seu livro falando as 12 tribos, mas elas oficialmente já praticamente não existiam mais. E ele fala a estas 12 tribos, versículo 1 do capítulo 1, que estão na dispersão ou na diáspora. Isto é, desde aquela época em que houve aquela perseguição contra os cristãos e que Estevão, lá no livro de Atos, vai contar isso. Estevão foi martirizado, o povo espalhou. Os judeus fugiram de Israel e foram para outras nações. É para estas pessoas que Tiago está escrevendo. E estas pessoas estavam passando por uma, digamos assim, uma tensão social muito grande. Eles estavam em outros locais, na sua maioria eram pobres, e eles estavam sendo oprimidos e injustiçados. Quando a gente lê o livro de Tiago, a gente vai perceber isso. Eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo tendo seus direitos negados, ao mesmo tempo que eles eram injustamente arrastados para os tribunais. Eles também eram caçoados, eram zombados, porque eles criam no Messias. A religião deles estava promovendo ou ajudando neste processo de tensão que eles estavam vivendo. É para este grupo de pessoas que Tiago escreve. Judeus que estavam fora de Israel, estavam espalhados, já tinham perdido de certa forma a sua identidade tribal e agora, passando por necessidade, sendo pobres, eles ainda enfrentam a hostilidade dos ricos que estavam ali cuidando ao redor deles e eram ainda zombados. Neste processo, com este cenário, é que Tiago escreve para eles e fala assim: olha, vocês precisam ser pacientes, porque o Senhor Jesus vai voltar, ele está às portas. Sede paciente. Observe que os versículos que nós lemos no capítulo 5, várias vezes repete essa ideia de paciência, paciência, paciência. A ideia para nós nesta noite, quando pensamos sobre a volta de Cristo, é que a nossa expectativa por este retorno deve ser também regado à paciência. Devemos ter paciência. Talvez nós, no contexto que estamos bem aqui local, não estejamos vivendo tanta tensão como as pessoas naquela época estavam vivendo. Talvez não estejamos numa situação de pobreza, muitos de nós não estão nessa situação de pobreza extrema, como esse pessoal aqui estava. Talvez não estejamos sendo arrastados para tribunais, talvez nem somos tão zombados assim por conta da nossa fé, mas
nós passamos e sabemos que estamos vivendo épocas de tensão, épocas de apreensão, que poderá no futuro se tornar algo mais sério, mais intenso. Seja como for, da maneira como estamos vivendo, dentro do contexto que estamos, já é possível percebermos que o mundo é um local difícil para se viver e em meio a essa dificuldade somos chamados por Tiago, pelo Senhor, a termos a expectativa da volta do Senhor e nessa expectativa, enquanto esperamos, termos a atitude correta. E a atitude correta que nós devemos ter é o que Tiago falou para essas pessoas. E o que ele disse para essas pessoas? Nos versículos 7 a 11, a tônica é: sede pacientes até a vinda do Senhor. O primeiro versículo que a gente leu, o versículo 7, vai falar sobre isso. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Versículo 8, sede vós também pacientes. A ideia de Tiago é: fiquem calmos, tenham paciência. Mas por que Tiago está falando isso? O começo do capítulo 5 ajuda-nos a entender um pouquinho desse contexto que nós citamos. Veja aí o primeiro versículo. Agora prestai atenção, vós ricos. Primeiro versículo do capítulo 5 de Tiago. Continuando, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres, e vossas roupas roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Os ricos aqui eram ricos não cristãos, que estavam oprimindo os pobres judeus, ou os judeus pobres. Era esta a situação que os judeus estavam vivendo. De novo, talvez a nossa situação seja diferente da deles, mas vivemos também tensões, medos. Muitos são oprimidos, muitos são zombados. E aí, diante desta situação, desse cenário, em que eles, judeus, trabalhavam e não recebiam salário, ainda, além de não receberem salário, muitas vezes eram jogados lá nos tribunais, na cadeia, e às vezes até mortos. E muitas vezes eles ficavam quietos. Mas o importante é observar, no versículo 4, que todos esses clamores chegaram aos ouvidos do Senhor. O Senhor estava vendo e sabendo de tudo que estava acontecendo. E aí então, usa Tiago para escrever a este grupo de judeus que estavam sofrendo. E a palavra de Tiago para eles foi: sede pacientes até a vinda do Senhor. A mesma ideia que Paulo usou lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, onde ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E Tiago vai dizer para eles exatamente isso: meus irmãos, sejam pacientes. Pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. E para ajudá-los a terem realmente paciência, Tiago vai mostrar para eles ou ajudá-los a lembrar de alguns exemplos. E ele vai usar alguns exemplos para trazer na mente dos judeus esta importância da paciência. O primeiro exemplo que ele usa é o desenho das crianças, do lavrador. O lavrador planta a semente e depois de plantar, ele aguarda as primeiras e as últimas chuvas. Lá na Palestina, era no final do outono, começo da primavera. As primeiras chuvas ajudavam a brotar, depois ajudava a amadurecer aquilo que foi semeado. E aí então viria o amadurecimento do fruto para que ele então colhesse. Mas isso tinha que
esperar. Não dava para simplesmente ir lá e colher. Tinha que esperar. O segundo exemplo que ele vai usar está lá no versículo 10, em que ele vai falar a respeito dos profetas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e perseverança. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e começamos a ler sobre os profetas, a gente vai ver o quanto eles sofreram, o quanto eles foram perseguidos, mas eles tiveram paciência e foram perseverantes. Tanto que quando o Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele está falando, ele vai então lembrar dessa situação. Mateus capítulo 5, versículo 12. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O Senhor Jesus está conversando com aquele grupo ali na montanha e ele vai dizer o que, olha, quando vocês forem perseguidos, fiquem felizes. Por quê? Porque lá no céu a recompensa de vocês é muito grande. E mais, antes de vocês, os profetas também foram perseguidos. Tiago então conversa com esses irmãos que estão sofrendo e fala, aguardem, tenham paciência até a vinda do Senhor. E ele vai dizer, o Senhor está à porta, o juiz está às portas. Então, tenham paciência. E lembra, é assim que faz o lavrador, ele tem paciência. É assim que agiram os profetas. É assim também que Jó agiu. Versículo 11. Ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. E o começo do versículo 11, ele diz que é bem-aventurado aqueles que suportam a aflição, ou é feliz. A ideia desse bem-aventurado é bem-aventurado no sentido da recompensa que o Senhor dá àqueles que perseveram em meio às tribulações. E a história de Jó é muito bem conhecida. Jó foi aquele homem que sofreu muito com a permissão de Deus, mas em nenhum momento ele abandonou a fé. É claro, ele questionou, ele conversou com Deus, mas ele jamais abandonou a fé. No próprio livro de Jó, capítulo 1, versículos 21 e 22, nós vamos encontrar que orou. O próprio Jó orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí vem a nota, em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por causa de coisa alguma. Jó em todo tempo foi exemplo de paciência e perseverança. Tiago está conversando com seus irmãos judeus pobres que estavam sofrendo e dizendo, olha, vocês precisam ser pacientes. E tenham na mente de vocês a atitude do lavrador. Lembrem-se dos profetas que foram pacientes e perseverantes, mas lembrem-se de Jó. Todos estes passaram por aflições e tiveram o cuidado do Senhor, tiveram a recompensa. É claro que Tiago não está conversando com eles e dizendo assim, olha, podem ficar tranquilos, porque assim como Jó recebeu um monte de bens materiais, vocês vão receber também no final. Não é isso. O que Tiago está dizendo é que o Senhor cuida dos seus, e a maior recompensa não são bens materiais, apesar de Jó tê-los recebido. Mas a maior recompensa é o retorno de Jesus. E enquanto espera, vocês precisam ter paciência. Mais do que isso, neste processo de ter paciência, lá no versículo 9, Tiago vai dizer que eles não deveriam se queixar uns dos outros. Não se queixem uns dos outros. Um pouco antes, Tiago vai falar para que não existisse queixa entre os irmãos. Mas aqui, ao que parece, ele está falando para não se queixar, não ficar aí murmurando, reclamando dos ricos que estavam oprimindo a eles. Versículo 9 diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O que Tiago está dizendo é, sim, é fato, os ricos estão oprimindo vocês, estão agindo injustamente contra vocês, mas não é função de vocês ficarem se queixando, porque se vocês ficarem se queixando, vocês é que serão julgados pela reação que vocês estão tendo.
Deus é o juiz. Tanto que o versículo 9 continua e termina dizendo: o juiz está às portas. O evento do retorno de Cristo envolve salvação, mas envolve também julgamento. Salvação para os que creram, julgamento para os que não creram. E este grupo que aqui está maltratando os judeus, com certeza seriam tratados pelo juiz. Por isso, não se queixem. Meus irmãos, quando nós pensamos de qual deve ser a nossa atitude até a volta do Senhor Jesus, nós precisamos lembrar o que Tiago está dizendo. Precisamos ser pacientes, aguardar com paciência, lembrando dos exemplos dos profetas, de Jó, o modelo do lavrador, e não nos queixando. Não podemos ficar todos os dias soltando palavras, às vezes até palavras praticamente de maldição sobre aqueles que estão causando alguma tensão e problemas para a nossa vida, para a nossa nação, para a nossa cidade. E esta talvez seja uma das partes mais difíceis. Lembrar dos profetas eu consigo lembrar de Jó eu consigo lembrar, entender o processo lá do lavrador eu consigo entender, mas deixar de reclamar aí já é pedir demais. Alguns de nós achamos que estamos no direito de reclamar, mas quando a gente lê a palavra de Deus, nós vamos descobrir que o nosso dever é orar, inclusive por aqueles que nos perseguem, abençoá-los, orar por eles diariamente para que o Senhor cuide deles, os abençoe. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, nós lemos o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. E poderíamos dizer, não só o reconhecimento, mas também a recompensa merecida. Isso será da parte do Senhor. Enquanto aguardamos o Senhor, precisamos ser pacientes e não nos queixarmos. Mas aí Tiago vai dizer que também precisamos, enquanto aguardamos pacientemente o retorno de Cristo, lá no versículo 8 ele vai dizer também: fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Enquanto esperamos pacientemente, enquanto estavam sofrendo, os judeus naquela época estavam sofrendo, Tiago disse: enquanto vocês estão sendo pacientes, fortaleçam o coração. Fortaleça o coração, aguarde o momento do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, Paulo disse: para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Fortalecer o coração para estarmos irrepreensíveis em santidade, quer dizer, não tendo nada do que sermos acusados, diante de Deus, o nosso Pai, quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Meu coração precisa estar fortalecido, a minha vida, o meu relacionamento com Deus precisa estar fortalecido, e a questão é, como que eu fortaleço o meu coração? Dentro do contexto que a gente estudou, talvez envolva considerar o exemplo ou os exemplos que foram aqui dados. O exemplo dos profetas. Eu vou fortalecer meu coração quando eu ler mais sobre os profetas, o que eles sofreram e a maneira como eles se portaram. Um texto lá no Antigo Testamento que é um texto que há alguns anos Deus tem usado para falar muito ao meu coração, é o texto de Jeremias. Jeremias, quando a gente começa a ler o livro, a gente já descobre que ele é chamado pelo Senhor para falar a um povo que não o ouviria. Depois, ele vai falar para esse povo que já foi avisado a ele, que esse povo não o ouviria, e esse povo então começa a maltratá-lo.
Jeremias é preso, ele é lançado num poço, mas ele continua ali, paciente e perseverante. Nós fortalecemos o nosso coração quando olhamos para a vida desses homens e mulheres de Deus que passaram por problemas, mas continuaram perseverantes, pacientes, aguardando a recompensa que vem do Senhor. Nós fortalecemos o coração lembrando que Deus é o juiz e que o juiz está às portas, como nós lemos no versículo 9. Deus é o juiz. Lá no versículo de número 4 do capítulo 5 de Tiago, diz que os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. A nossa causa já está diante dele. Tudo que fazem contra nós, Deus já sabe. E ele é o juiz. E como disse Paulo à igreja de Corinto, a recompensa, o reconhecimento é da parte de Deus e a recompensa também vem dele. Então eu fortaleço o meu coração quando eu tenho a certeza que eu não estou sozinho, que eu tenho alguém que cuida de mim e está comigo o tempo todo. Eu fortaleço o meu coração quando eu fico concentrado naquilo que as Escrituras dizem e não fujo, por exemplo, partindo para a reclamação, partindo para o revide, partindo para as queixas diárias. Eu preciso fortalecer o meu coração para que no dia em que o Senhor voltar, Ele ache a mim, ache a você, pessoas irrepreensíveis em santidade, diante de Deus Pai. Nós precisamos, meus irmãos, estar com o coração assim. Jesus vai voltar? Amém. Venha, Senhor Jesus. Mas como que eu vou esperar até lá? Diante desse mundo que cada vez mais vai se complicando. Em alguns locais já está muito mais complicado do que aqui. Nós temos acompanhado nações que as pessoas, os cristãos, têm sofrido muito. Muito mesmo. E o pouco que chega até nós já nos deixam horrorizados. Se víssemos exatamente tudo o que acontece, talvez não suportaríamos. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. O clamor daquelas pessoas, dos cristãos desses países, está chegando diante do Senhor. E o juiz, que é Ele, está às portas. Meu coração, teu coração, pode se fortalecer no Senhor e precisa se fortalecer. E é possível se fortalecer, porque senão Tiago não teria dito o que disse àqueles irmãos. Fortalecei o coração. Você e eu precisamos fortalecer o nosso coração. Quem sabe seguindo essas dicas de Tiago. Olhando para os profetas, o exemplo deles. Lembrando que Deus é juiz. Fortalecer o nosso coração evitando as reclamações, as queixas. Orando mais por aqueles que estão aí causando toda essa tensão nas nossas vidas. Ao invés de reclamarmos a respeito deles, orar mais por eles. Inclusive para que eles sejam resgatados pelo Senhor, abram o coração e sejam salvos. Fortalecermos o nosso coração, nos apegando cada vez mais às Escrituras Sagradas, conhecendo mais história de homens e mulheres que em meio ao sofrimento foram pacientes e fortaleceram-se cada vez mais em Cristo. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como disse o apóstolo Paulo. Precisamos fazer isso. Por quê? Porque nós estamos aguardando a volta do Senhor. É essa a expectativa e a maneira como devemos esperar o Senhor. Por quê? Porque o dia em que o Senhor voltar será um evento maravilhoso. E é importante que todos nós estejamos prontos para este encontro. É importante que todos tenham já crido em Jesus. E é por isso que sempre é importante lembrarmos que se você ainda não creu em Jesus, você precisa crer. Você precisa lembrar da sua condição de pecador, separado de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E a única maneira de se unir novamente a Deus, de se ligar a Deus, é por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. E foi Ele, Jesus, que foi enviado a este mundo para viver aqui,
ser morto aqui e ser ressuscitado, para hoje estar assentado à direita do Pai, oferecendo e garantindo a salvação a todo aquele que crê. E você precisa crer. E é por isso que nós convidamos você a crer em Jesus, para que este evento possa ser também um evento maravilhoso para você. E se você crer, pode esperar com paciência, fortalecendo o seu coração, até o dia em que Cristo Jesus vai voltar. A maneira como devemos aguardar a vinda do Senhor é desta forma, como Tiago diz, tendo paciência em meio a esse mundo tão difícil que nós vivemos. Lembrando daqueles que sofreram, foram pacientes e perseverantes, como os profetas Jó, e a maneira como o lavrador aguarda o fruto da terra. E mais, sem ficar reclamando, sem ficar se queixando. E neste processo, fortalecendo o coração, nestas e em tantas outras verdades que encontramos aqui na palavra de Deus. Nossa oração e desejo é que todos nós aceitemos esse desafio e aguardemos então a vinda do Senhor Jesus, como a palavra de Deus diz para nós fazermos, com paciência e fortalecendo o nosso coração em Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e a nossa oração é que possamos, pelo poder do Teu Santo Espírito, crermos no que foi dito e colocarmos em prática o que nós aprendemos aqui. Oramos por aqueles que estão na dúvida e ainda não entregaram o coração a Jesus, não creram plenamente em Ti. Que o Teu Santo Espírito os convença a crerem, e desta maneira eles tenham então também a certeza de que irão participar deste momento maravilhoso, deste evento maravilhoso que é o retorno de Cristo. Continua conosco, que já cremos, para que possamos cada vez mais estreitarmos o nosso relacionamento com o Senhor, estando prontos, irrepreensíveis em santidade, para o dia de Cristo Jesus. Muito obrigado, assim oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida. E queremos convidar você a participar. Você que faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, participe agora do nosso tempo de comunhão. Nós estamos tendo o culto presencial, mas aqueles que estão assistindo online, mande aí a sua mensagem no grupo do WhatsApp, as crianças podem mandar o desenho. Vamos ter o nosso tempo de comunhão nesse final de domingo. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.